Olá, internautas, bom dia a todos. Você está na JMV TV, Jornal do Médio Vale. Estamos falando ao vivo aqui dos estúdios da JMV TV, no bairro das Nações, em Timbó, na sede do Jornal do Médio Vale. Hoje estaremos apresentando mais um programa da série Personalidades em Destaque, com a presença do empresário, ex-vereador, ex-deputado estadual e líder comunitário Onírio Nestor Dalpiaz. Ele veio aos nossos estúdios para contar um pouquinho sobre sua história e também opiniões em geral sobre atividades da comunidade. Bom dia, empresário Onírio Dalpiaz. É uma satisfação tê-lo aqui conosco para este programa. Bom dia, Evandro. Bom dia aos internautas do JMTV. Inicialmente quero parabenizá-lo por mais essa iniciativa. Você que é um empreendedor e mais uma vez está saindo na frente na comunicação aqui no Médio Vale do Itajaí. Obrigado, Onírio. E como é tradição em nosso programa, Onírio, nós gostaríamos de ouvir um pouquinho assim a sua autoapresentação, onde você pode contar um pouquinho sobre o início de sua trajetória de vida. Então, a pergunta clássica nossa é: quem é Onírio Nestor Dalpiaz? Falar sobre a gente sempre é muito fácil, é mais fácil. E a minha vida, uma vida muito simples. Eu nasci em Rio dos Cedros, em 1954, origem de uma família muito humilde, né? Meu pai de ofício alfaiate, ele por próximo de 20 anos foi alfaiate em Rio dos Cedros. Nós somos uma família de 9 irmãos, então eu tenho 5 irmãs e 3 irmãos. Em 1966, nós saímos de Rio dos Cedros que é a nossa terra natal, e nós somos descendentes de italianos. O meu bisavô veio da Itália, de uma cidadezinha que eu tive a felicidade de visitar por 3 a 4 vezes, uma cidadezinha chamada Teres, lá em Trento. Ela hoje tem 350 habitantes, dos quais aí aproximadamente 150 têm o sobrenome de Dalpiaz. É uma cidadezinha pequena, mas é um dos lugares onde se produz a melhor maçã da Europa. E também produz a uva, então, para o vinho e tal. É a nossa descendência de lá. Em 1966 saímos do Rio dos Cedros. Meu pai já sentia dificuldade na função dele de alfaiate, porque a industrialização já estava chegando, e ele veio a Timbó, trabalhar então como operário, foi ser frentista de posto de gasolina. O posto ainda hoje funciona, do Erwin Ram, ali no centro. E aí começou nossa história aqui em Timbó. Nós estudamos no colégio Júlio Scheidemantel, na Quintino Bocaiúva. Fizemos o básico, né, a parte do primário, que se chamava antigamente. Nós cursamos o ginásio Alvin Lemel, na época era no Polidoro Santiago, hoje já não existe mais e depois passamos para o Colégio Comercial Dr. Leoberto Leal, onde nós nos formamos em contabilidade, e partindo aí então para um curso de economia na FURB. Então, na época até fizemos o vestibular de economia, era muito disputado, mas conseguimos logo na primeira tentativa, e cursamos economia. Nessa parte de educação, no ano de 2000 a 2004, nós também fizemos um curso na Unisul de comércio exterior, e também temos formação. E basicamente a parte da educação se transcorreu dessa forma. Mas muita dificuldade, Evandro, porque 9 filhos, o pai
operário, a mãe tinha que ficar em casa, cuidar dessa família toda. E então eu, como filho mais velho dos rapazes, tinha assim grandes responsabilidades. Eu tenho uma irmã mais velha. Então o que nós tínhamos que priorizar? Nós tínhamos que priorizar ganhar dinheiro. Então o estudo era importante, mas primeiro tinha... Então aos 12 anos de idade nós já começamos a trabalhar. Eu vendia picolé, na época tinha o Calçados Tyler, que tinha uma indústria assim, bastante grande, muitos funcionários. Então nos intervalos do café e do almoço, nós íamos lá vender picolé. Na rua Fritz Loures, rua Indaial, tinha uma população já boa na época, fazíamos isso. À noite, em algumas oportunidades, algum tempo, alguns anos, nós levantamos boneco. Hoje o bolão, o boliche, é automático, os bonecos levantam e tal. Na época não, tinha que levantar cada boneco. Então de terça e de sexta, lá ia eu e depois os meus irmãos junto e levantava boneco para ganhar um dinheirinho para poder comprar um calçado, uma roupa, mesmo pagar aquilo que a gente estudava, a comida mesmo, né? E depois eu trabalhei também 2 anos e meio de frentista de posto de gasolina. Hoje o atual posto Manarim, mas era depois do Alidor Pires, mas na época que eu trabalhei era no alto posto Transunião, que era dos Demer lá de Dr. Pedrinho e tal. Trabalhei 2 anos e meio de frentista, meio-dia durante a semana e sábado e domingo. O meu primeiro emprego com carteira assinada foi no SESI, como balconista, repositor de mercadoria, remarcação de preços e tal. Então trabalhei perto de 4 anos no SESI. No SESI eu fui convidado para trabalhar na construtora Herdeg na época quem comandava isso era o Ademir Gessner. Ele veio no SESI e me convidou, fez uma oferta muito boa, na época foi uma oportunidade. Fui para a construtora Herdeg, trabalhei aproximadamente 9 anos. E da construtora Herdeg, então, fui convidado a trabalhar na Carrocerias Lins. São hoje 27, 28 anos que eu faço parte da administração, então, da Carrocerias Lins. Muito bem, uma história bastante bonita, realmente. Unido eu acho até que mais adiante nós vamos falar justamente sobre esse período de juventude e uma mensagem sua para o jovem, mas é uma pergunta que fica mais para o final do programa. Nós vamos a um breve intervalo.